O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas tranquilas, refrigera a minha alma. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei ao lado do Senhor para todo sempre. Amém. Muito bom dia. Com essas palavras lindíssimas do rei Davi, nós começamos mais um dia. Nós temos um supremo pastor, nós temos um pai na eternidade. Ele é o príncipe da paz, ele é aquele que pastoreia as suas ovelhas nessa terra. Ele nos conduz pelos pastos verdejantes, pelas águas tranquilas. Confiemos na sua condução, confiemos no seu pastoreio. Aqueles que confiam no Senhor irão alcançar a vitória, e é o que nós temos que fazer a cada dia enquanto nós vivermos aqui nessa terra. Todos os dias nesse canal nós estudamos um capítulo da palavra do Senhor, e nessa manhã eu vou convidar você a ter nas mãos a palavra de Deus no livro de Atos, capítulo 7, o versículo 1 e o versículo 2. Então lhe perguntou o sumo sacerdote: porventura é isto assim? Estevão respondeu: varões, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. A oração deve ser um estilo de vida da igreja, tanto do passado como do presente. Pregar a palavra de Deus, viver a palavra e alimentar-se da palavra a cada dia, devemos viver de forma diferente. Deus sempre esperou que a sua igreja vivesse dessa forma. Somos nós que somos abençoados. Cada vez mais nos tornaremos mais fortes no Senhor e teremos forças vindas do Senhor para vencermos o nosso adversário. Se Satanás tentasse vencer a igreja apostólica, ele não conseguiu, mas posteriormente ele alcançou muitos resultados, porque essa igreja do futuro, ela deixou de viver esse parâmetro, ela deixou de ter como base uma vida de oração e deixou também de ter como base a palavra do Senhor. Hoje, nos dias em que nós estamos vivendo, os nossos olhos, muitas vezes, quando pensamos em crescimento da igreja, se focam em ações, se focam em estratégicas, pensamos em coisas materiais, mas nos esquecemos de nos voltar ao Senhor, de buscarmos a Ele, de abrirmos o nosso coração, de apresentarmos a Deus as nossas necessidades, estarmos cheios do poder do Espírito Santo para que consigamos apresentar. Como nós podemos observar no versículo 1 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, a pergunta do sumo sacerdote para Estevão era a forma mais comum de se começar um julgamento naquela época. Mas ele, quando olhava para Estevão, viu o rosto de um anjo. Havia uma dúvida no seu coração. Ele sabia que ali estava um homem íntegro, um homem justo, mas como estava sendo pressionado pela turba, pela maioria, ele teria que dar sequência naquele julgamento. Estevão passa a descrever todo o chamado de Abraão, desde o momento em que Deus lhe faz um chamado para que ele se tornasse pai de uma grande nação, e que através dele Deus abençoaria todos os povos da terra. Estevão dá continuidade nessa descrição detalhadamente, como Deus o conduziu, como Deus lhe abençoou, até o momento em que ele cita o livro de Gênesis, capítulo 2, o versículo 1, quando os irmãos de José, invejosos, o lançaram dentro de uma cisterna, não porque José tivesse cometido algum pecado ou tivesse cometido algum erro, mas porque os seus irmãos estavam com ciúme dele. E de fato, aqueles que estavam acusando Estevão, eles também estavam com inveja, estavam com ciúme, porque Deus usava Estevão, sinais eram feitos através da sua vida. Isso não lhe trazia presunção, nem muito menos orgulho, mas ele estava disposto a avançar o reino do Senhor. Atos capítulo 7, o versículo 10, a Bíblia diz o seguinte: e livrou-os de todas as suas aflições, concedendo-lhe também graça e sabedoria perante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador daquela nação e de toda a casa real. Com essas palavras, Estevão estava falando: embora José fosse acusado injustamente, rejeitado pelos seus irmãos, Deus não lhe desamparou. Estevão também, com essas palavras, declarava que Deus também não iria lhe desamparar. Deus estaria ao lado dele. Da mesma forma como Deus tirou José de lado do fundo do poço e o colocou como sendo governador do Egito, Deus iria fazer grandes coisas através da vida de Estevão. Diante do discurso de Estevão, o sofrimento que José passou não foi casual, foi providencial. Porque no futuro, quando o povo de Deus estava na Mesopotâmia e eles estavam passando necessidade e precisavam de ajuda,
José lá no Egito. É José que abençoa os seus irmãos, vendendo para eles alimentos, para que eles pudessem levar para a casa dos seus pais, para que eles não pudessem morrer de fome. É José, como governador do Egito, que faz um convite a Jacó para vir para Siquém, para vir ao Egito, viver ali naquela terra, onde ele mesmo teria responsabilidade e cuidado de cuidar dos seus familiares. Da mesma forma como os hebreus não entenderam as ações de Moisés quando ele foi chamado por Deus para libertar o seu povo e trazê-los para a terra prometida, Jesus Cristo também, quando esteve aqui nessa terra, foi mal entendido ou mal compreendido por aqueles que estavam dentro da casa de Israel. Estevão, da mesma forma, também estava sendo mal compreendido, rejeitado por uma nação em buscar fazer o bem, em buscar avançar o reino de Deus aqui nessa terra. Atos capítulo 7, o versículo 37, a Bíblia diz o seguinte: E foi Moisés quem disse aos filhos de Israel: Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. Da mesma forma como Pedro no Pentecostes entendia Deuteronômio capítulo 18, o versículo 15 ao versículo 18, como sendo uma profecia messiânica, Estevão também interpretava essa parte da Bíblia como sendo uma profecia messiânica. Estevão entendia que na plenitude do tempo Deus enviou o seu filho aqui a essa terra para salvar os seus filhos, mas ele foi rejeitado na sua própria casa. Estevão, dentro do Sinédrio, fazia um sermão declarando que Jesus Cristo é o nosso Salvador. Jesus Cristo veio aqui a essa terra nos redimir dos nossos pecados. E aqueles que estavam tentando lhe acusar e lhe tirar a vida, foram eles responsáveis em tirar a vida do Filho de Deus, do nosso Jesus Cristo. Como nós podemos observar no versículo 51 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, Estevão, cheio do poder de Deus, ele discorreu por toda a palavra do Senhor. Usou todos os argumentos que o Espírito Santo colocou no seu coração para alcançar o coração daqueles que estavam tentando lhe fazer mal. E é ele mesmo que chama aqueles líderes homens de dura cerviz, porque ele mesmo falava que o Espírito Santo muitas vezes já tinha tentado bater a porta do coração daqueles líderes, mas eles tinham trancado, tinham rejeitado a voz de Deus, eles estavam dispostos a seguir o seu próprio caminho, deixando de lado a condução do Espírito Santo sobre as suas vidas. Com essas palavras, Estevão consegue perceber que ele estava vivendo os seus últimos momentos, porque a agitação que estava acontecendo dentro do Sinédrio era tamanha. Os líderes que estavam ali rilhavam os seus dentes, estavam com raiva, estavam tentando silenciar a fala de Estevão, e ele percebia que estava vivendo os seus últimos momentos de vida. Atos capítulo 7, o versículo 55, a Bíblia diz o seguinte: Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fixou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita. As palavras de Estevão mexeu o coração daquela comunidade, mexeu com a vida daqueles líderes. Estevão fala que viu o céu aberto, Deus assentado no seu trono e Jesus Cristo assentado à sua direita. O seu rosto estava completamente tomado pela glória do céu. O seu rosto resplandecia. Os anjos de Deus estavam ali protegendo e confortando a Estevão. O Espírito Santo colocava nos lábios de Estevão as suas palavras para tentar alcançar o coração daqueles líderes e daqueles que lhe ouviam. Mas eles trancaram os seus corações para não ouvir as palavras de Estevão. Não apenas resistiram a Estevão, mas eles estavam resistindo ao próprio Deus. Agindo dessa forma, eles estavam sentenciando a sua própria vida. Completamente irados contra Estevão, pegaram as pedras e arremessaram em direção a Estevão. Estevão morreu apedrejado, mas Estevão morreu seguro da sua fé, seguro da sua salvação. Estevão tinha plena certeza de que Deus estava ao seu lado. Ele tinha plenas convicções de que estava fazendo aquilo que o Senhor esperava que ele pudesse fazer. Deus conforta o seu coração abrindo o céu, mostrando a Deus e ele mesmo vendo a Jesus Cristo. Com essa cena, Estevão fecha os seus olhos para essa vida, mas seguro, certo de que está seguro ao lado do Senhor. Observe uma característica muito evidente daqueles que estão cheios do Espírito Santo. Embora Estevão estivesse sendo julgado injustamente, levantaram calúnia contra ele, mas antes de fechar os seus olhos para essa terra, Estevão ora como também Jesus Cristo um dia orou por aqueles que estavam lhe fazendo mal. Estevão orou por aqueles que estavam lhe apedrejando. Da mesma forma, Jesus também orou em cima da cruz por aqueles que tinham lhe colocado ali injustamente.
Esta é uma evidência clara de uma vida cheia do poder do Espírito Santo. Precisamos a cada dia viver mais no Espírito do que na carne. Aqueles que vivem no Espírito alcançam a bênção de Deus e recebem a bênção do Senhor. Como nós carecemos a cada dia construir ao lado de Deus uma vida de oração, uma vida baseada na palavra de Deus, uma vida de testemunho. Aqueles que vivem dessa forma têm a bênção de Deus sobre a sua vida. Querido Pai, em Tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos. Queremos viver exclusivamente para o Senhor. Toma o nosso coração, perdoa os nossos pecados, nos conceda a graça de um dia estarmos com o Senhor por toda a eternidade. É o nosso pedido e a nossa oração, e nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Ele tenha misericórdia de você. E sobre você nessa manhã Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.